que não falta na política brasileira é pastor, general, bispo, delegado, enfim, esses títulos associados a cargos religiosos ou de agentes de segurança, né? Eles estão para tudo quanto é lado. E algumas figuras são bastante proeminentes, né, entre essa galera toda. Por exemplo, em São Paulo a gente tem o Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública do Estado e ex-capitão da Rota, e está sendo cotado para se candidatar para o Senado em 2026. No Rio tem o Alexandre Ramagem, que é deputado federal e ex-diretor da ABIN, e foi indiciado por participação na tentativa de golpe também, por uso indevido dos sistemas de espionagem. E tem ainda o capitão Augusto, que é líder da bancada da bala, e o delegado Éder Mauro. Os dois são deputados federais e reforçam esse discurso aí de guerra contra o crime lá no Congresso. Já no campo religioso, a gente tem o Marco Feliciano, que é deputado e pastor da Assembleia de Deus, além de ser também um dos principais nomes do que se convencionou chamar de guerra cultural. Tem ainda o Magno Malta, né, que é um senador e pastor também, o Sóstenes Cavalcante, que é deputado e articulador da Frente Parlamentar Evangélica, e, claro, não podia ficar de fora a escandalosa Damares Alves, senadora e ex-ministra, conhecida por sucessos como Meninos Vestem Azul e Meninas Vestem Rosa, além também de subir no pé de goiabeira para encontrar Jesus. Então, não falta exemplo, né? E também fica claro que esses exemplos são relevantes. E pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês esse artigo escrito pelo Luiz Felipe Guedes da Graça, junto com a Cíntia Pinheiro Ribeiro de Souza e com o Tiago Dae Padovese Borges, todos professores da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Sociologia e Ciência Política. O artigo se chama Sobre Balas, Bíblias e Modelos Estatísticos, explorando atalhos eleitorais. Você já sabe, mas não custa repetir, o link para o artigo você encontra aqui na descrição do episódio. Inclusive vai ter lá também uma enquete, dá uma olhada depois que terminar aqui, beleza? Então bora lá. O artigo começa contando uma história engraçada que aconteceu na CPI da Covid lá em 2021, né? O Eduardo Pazuello estava falando com o senador Ângelo Coronel e ele usou o termo missão cumprida e justificou o uso desse termo porque ele estava diante ali de um colega de farda. E aí o senador explicou para o Pazuello que Coronel na verdade era só um sobrenome mesmo, né? E que ele nunca tinha feito parte de qualquer organização militar. E essa é uma história que ilustra como esses títulos podem servir de pontes, né, de atalhos para influenciar as relações, especialmente em ambientes onde o nível de acesso à informação é limitado, né? Ambientes como a cabeça do Pazuello. Esse artigo parte, então, da hipótese de que esses rótulos impactam o desempenho eleitoral dos candidatos. A ideia é que, em ambientes políticos que são complexos, como o brasileiro, essas etiquetas funcionam como atalhos para o eleitor decidir em quem votar. E aqui a gente precisa fazer uma pausa para falar da loucura que é o sistema eleitoral brasileiro, né? Mais especificamente, a gente precisa falar das eleições proporcionais com lista aberta. A gente já viu isso antes aqui, né? No episódio que se chama As 10 Coisas Mais Loucas das Eleições de 2022. Dá uma olhada lá depois, né? Mas vamos fazer esse esforço aqui uma outra vez. Vamos começar pelo conceito de eleição proporcional. Bom, diferente das eleições majoritárias, né, tipo a eleição que se faz para presidente, que quem tem mais voto leva tudo, nas eleições proporcionais, as cadeiras são divididas conforme a porcentagem de votos que cada partido recebe. Então imagina que existem 100 cadeiras em disputa e um partido X teve 10% dos votos. Nesse caso, esse partido leva 10 cadeiras. E aí vem a lista aberta, né, porque no Brasil a gente usa esse sistema e nesse sistema o eleitor vota no candidato. Então a soma dos votos de todos os candidatos do partido define quantas cadeiras ele conquista. E os mais votados dentro do partido são os que entram. Ou seja, a ordem da lista só aparece depois do resultado, com base na votação individual. Já na lista fechada, o eleitor vota no partido e não no candidato. Então o partido monta uma lista com nomes na ordem que ele quiser e os eleitos são os primeiros da fila, né? De acordo com quantas cadeiras o partido conquistar. Se ganhar 3 vagas, por exemplo, né, entram os 3 primeiros da lista. Então o sistema
sistema eleitoral brasileiro, para eleições parlamentares, adota o sistema proporcional de lista aberta, que, como você pôde notar, é confuso pra caramba, né? E pra piorar, como os partidos têm pouca ligação com os eleitores e a competição é pulverizada, com muita gente disputando, eu vou até trazer um exemplo aqui. Em São Paulo, nas eleições para deputados federais em 2022, eram 1.526 candidatos disputando 70 cadeiras. Chega a ser ridículo que um negócio desse aconteça e, pra piorar, né? É que é repetido, de 4 em 4 anos a gente faz isso de novo, essa loucura toda. Mas enfim, em um cenário como esse, fica muito complicado a gente saber quem que é quem que representa o quê, e isso prejudica a capacidade de responsabilizar os políticos pelos seus atos. A maioria das pessoas nem sequer se lembra em quem votou para deputado, né? Então é bem complicado. E essa fragmentação partidária e o excesso de candidaturas aumentam a dificuldade dos eleitores de se informar sobre os seus candidatos. E aí, o que acontece é que a gente busca alguma pista, né? Tipo um apelido, um título, nessa tentativa de decidir em quem que a gente vai votar. E é justamente aí que entram os atalhos informacionais, né? As palavras no nome de urna que dão uma ideia rápida de valores ou da origem social do candidato. Então, o que o artigo investiga, nesse caso, é se termos como pastor ou capitão conseguiram ajudar a atrair votos nas eleições de 2018. E naquela ocasião, a gente teve um ano eleitoral que ficou marcado por uma ascensão de grupos conservadores ligados à direita que foram impulsionados pela vitória do Bolsonaro. E a agenda desses grupos costuma girar em torno de valores morais, especialmente os valores ligados à família. Mas essa guinada à direita não começou ali, né? Desde a redemocratização, tanto evangélicos quanto agentes de segurança já vinham aumentando a presença na política. No caso dos religiosos, esse avanço tem a ver com a mudança no perfil religioso da população brasileira. Já no caso das forças de segurança, a gente teve alguns fatores como o desgaste com a Comissão da Verdade durante o governo Dilma, que contribuíram para o ressentimento dessa classe e, consequentemente, para essa busca por uma participação política mais relevante. Além disso, existem alguns estudos que mostram como os candidatos que defendem a lei e a ordem se saem melhor em locais mais violentos, especialmente quando tem algum pico de violência perto da eleição. Tudo isso ajuda a explicar o aumento de representantes desses dois grupos. Mas o foco do artigo não é analisar o apoio institucional das igrejas ou das corporações, mas sim avaliar a estratégia de usar títulos como forma de facilitar a vida do eleitor num debate político complicado e, com isso, conseguir atrair votos no contexto específico de 2018. E para isso, os autores então levantaram os dados do Tribunal Superior Eleitoral referente à disputa daquele ano e eles descobriram o seguinte: no caso dos religiosos, não existiu, na verdade, nenhuma vantagem significativa. E aqui os autores ponderam que 2018 pode ter sido um caso muito fora da curva, né, por causa da força da onda bolsonarista e que outros fatores também podem ter influenciado. Ainda assim, os dados analisados não indicam efeito direto do título religioso no desempenho eleitoral. Já no caso dos candidatos das forças de segurança, aqui o cenário muda. Os candidatos que usaram títulos ligados às forças de segurança tiveram um desempenho muito melhor. Em média, eles tiveram 414,5% mais votos do que os outros candidatos. Então a conclusão aqui é clara, né? Os nomes associados à segurança funcionaram como atalhos informacionais e trouxeram ganhos eleitorais significativos. E aqui eu fiquei pensando numa hipótese. Será que não rolou meio que uma canibalização entre esses candidatos? Porque entre os religiosos e os de segurança, eu quero dizer, né? Porque assim, as duas caras da nova direita, elas são justamente a direita evangélica e a direita autoritária. Inclusive tem um episódio sobre isso também. Ele se chama As Caras Novas da Direita Brasileira. Verifica lá depois. Né? Então, se a gente pensa nesses dois grupos, né? A galera da segurança seria os que representam, ou pelo menos teriam uma afinidade maior com a porção autoritária
autoritária dessa nova direita, né? Então eu fiquei pensando se em 2018, né, como a gente estava no auge da Lava Jato e a corrupção era o assunto do momento, junto com o antipetismo, que era uma consequência, né, da corrupção, eu acho que pode ter rolado um apelo maior dessa galera, né? O apelo desses personagens de segurança naquele momento poderia ter sido muito mais forte do que um apelo religioso. E como esses dois grupos fazem parte do mesmo espectro político, eu fico pensando então se não rolou essa canibalização, ou seja, se mesmo os religiosos não acabaram indo mais pro lado do autoritarismo, ou enfim, da segurança e tal. Mas aqui sou só eu pensando alto, né? Bom, pra concluir, o estudo então mostra que nas eleições de 2018, os candidatos ligados às forças de segurança do Estado se beneficiaram fortemente de suas identidades sociais. Já os candidatos religiosos, pelo menos nesse recorte, não tiveram vantagem estatisticamente comprovada. Isso não quer dizer que a identidade religiosa não tenha peso político, mas, isoladamente, o uso do título religioso na urna não foi suficiente para garantir votos no contexto de 2018. E o uso desses atalhos, né, seja pastor ou capitão, eles permitem que o eleitor associe valores e posições ao candidato sem precisar de muita informação, o que ajuda nesse contexto do brasileiro, né, já que pensando na nossa realidade eleitoral, ou seja, pensando no caos absoluto, esses títulos servem como uma ferramenta bastante eficaz para encurtar os caminhos entre o eleitor e o candidato. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Eu agradeço também a Pitox, que fez a capa do episódio. Confere aqui na descrição o Instagram dele, se quiser conhecer mais sobre esse trabalho. E se você gostou do episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Eu peço também que você avalie o podcast e siga, se ainda não seguiu, e responde aquela enquete que eu comentei no começo, tá aqui, beleza? É isso, gente. Um abraço. Até a próxima.